Oi, gente. Hoje eu vou falar de BBB. Pasmem vocês, eu vou falar de BBB. Não, vou sim. Eu, inclusive, estou assistindo Big Brother. A inspiração do nome desse reality show foi um livro de George Orwell, um autor britânico. O nome do livro é 1984, foi escrito, ou pelo menos foi lançado em 1949, ou seja, é uma ficção sobre um ano futuro, que seria 1984, onde as coisas que ele traz no livro, segundo o autor, no imaginário dele, poderiam estar acontecendo, como muita coisa que a gente vê no cinema, muitas obras que são levadas para o cinema, né? E em 1984 ele conta a história de um lugar fictício. Então, nesse lugar, nesse ambiente dessa história, o personagem chamado Big Brother, que é o grande irmão, é um ditador. Todas as pessoas em suas casas tem uma coisa que eles chamam no livro de teletela, que é como se fosse uma TV, né, uma tela. Essa teletela ela tinha a função tanto de transmitir as informações do governo e de projetar as coisas que os habitantes precisavam saber, como de filmar todas as casas. Ninguém poderia sair da mira dessa teletela, porque o ditador, o Big Brother, o grande irmão, você vê, um ditador com o nome de irmão é uma coisa muito sui generis, né, gente? Como se fosse um olho que cuidava da casa de todas as pessoas, vigiando cada coisa que era falada, tudo que era feito, as notícias que eles recebiam, enfim. Então, essa é a pegada que foi, imagino eu, copiada para a ideia do reality show de Big Brother. A sociedade, ou seja, no governo do Big Brother, tinha um ministério chamado Ministério da Verdade. Sabe o que o Ministério da Verdade fazia? Gente, eu não tô brincando, tá? É verdade, quem quiser pode pegar. É verdade, é ótimo. Eu fiquei com trauma da palavra verdade, mas vamos lá. Existe um Ministério da Verdade na história do livro, que o Big Brother usa, que o grande irmão usa, justamente para filtrar as verdades que chegam e transformá-las de modo que a sociedade, os moradores, a população, os cidadãos recebam um outro tipo de informação que não a verdade, se a verdade não for beneficiar o Big Brother. Já vi isso. Bom, mas vejam bem, é daí pra lá. Eu não vou contar o livro, eu só queria situar o nome porque eu acho muito interessante. Fechando a história, quem quiser ler o livro, eu super indico, porque vale muito a pena. Bom, voltando pro BBB. Bem porcamente falando, bem longe da ideia, trouxe aí o carinha lá da Holanda, nos idos dos anos 90, teve a ideia de, com base nesse conceito do Big Brother do Orwell, ele lançou esse reality show e aos poucos os outros países foram copiando, foram pagando, obviamente, né? E lançando nos seus países, e a gente chegou então no nosso aqui, que é o BBB Brasil. Não, BB Brasil. BBB, eita, Tom. Vamos lá. Eu assisto, sim. Assisti essas duas mais recentes. Até então, eu era uma ferrenha militante do anti-Big Brother. Reality show é uma coisa que eu não sou muito afeita. Essa sensação de que a pessoa está sendo filmada enquanto ela faz alguma coisa já tira todo o crédito da história para mim, já perde a legitimidade. Mas aos poucos, no desenrolar do crescimento dos meus filhos, eu fui percebendo muita coisa que eu precisei revisitar na minha opinião, na minha forma de pensar. E isso foi bom para mim, realmente foi muito bom.
Eu fui desafiada com eles a sair da minha rigidez, que eu sempre fui uma pessoa com umas posturas muito rígidas de pensamento, sabe? Eu nasci meio velhinha, eu acho. Acho que hoje eu sou mais jovem do que eu era quando eu nasci, de verdade. Essa caminhada de mãe e filho, para mim, foi muito proveitosa nesse sentido, de me flexibilizar, me tornar uma pessoa mais elástica para a vida. E quando a minha filha começou a assistir, ela me trazia outras questões dela. E eu comecei a considerar a possibilidade de acompanhá-la, não porque eu tivesse sido convencida, mas porque eu sempre acompanhei, eu sempre caminhei muito próximo aos meus filhos. Educar filhos é uma coisa que tem prazo de validade. Você educa até um determinado momento. Depois que eles realmente crescem, o que fica é o amor que nos une, os exemplos dados, aqueles exemplos realmente que trabalham com nossos valores e coisas parecidas. E que mais? Sei lá, e a história vivida. Mas as opiniões, o jeito de pensar o mundo, não. O filho não é robô, ele vai formar a própria opinião, ele vai viver o mundo dele que vai ser diferente do nosso. Então, para essa troca continuar, é muito necessário que não só eu continue dando aquilo que fizer parte da minha experiência, que eu achar que é legal, como eu receba. É muito importante a gente receber também informação e cultura dos filhos. E para eu seguir acompanhando especificamente a minha filha, eu comecei a considerar a possibilidade de assistir, porque aí mesmo que eu quisesse fazer valer a minha ideia, eu ia fazer isso com mais legitimidade, porque eu ia estar de verdade assistindo, eu ia saber do que se tratava, ia ver com ela, e comecei a considerar isso. Até que na ocasião, eu estava desenvolvendo um trabalho que nas minhas atividades tinha muito de mentoria, e eu tinha um grupo de meninas jovens com as quais eu trabalhava nessa mentoria. Até que uma delas, com um perfil mais assertivo e daquelas que gosta de falar as verdades, que pensa quando tem oportunidade, e eu gosto bastante disso. Daqui uma delas falando um dia, conversando sobre Big Brother, eu já tinha me posicionado várias vezes, elas conversando entre si, eu já tinha falado com a minha rigidez, né, de como não, ai gente, isso aí é perda de tempo, não sei o quê. Ela me trouxe uma questão assim, do tipo, Beth, mas puxa, você é uma pessoa, sabe, você trabalha com tanta coisa, trabalha com gente, você tá sempre lidando, dando conselhos, orientando, ouvindo pessoas. Você devia assistir, porque lá, Beth, tem muita coisa lá que acontece na vida real, e por aí foi, né? Nesse dia, eu vim para casa dirigindo e pensando. Juntei a minha experiência com a minha filha, peguei isso que eu tinha acabado de ouvir dela, dessa pessoa, e comecei a considerar profundamente. Principalmente eu pensei, de quem eu estou ouvindo isso? São de pessoas que são muito... Existe um afeto nessa relação de quem fala isso para mim. São pessoas que me querem bem, me falam verdade, são transparentes comigo. Se eu posso trazer tanto para minha filha quanto para essa pessoa conselhos e orientações, o que impede que eu ouça delas também? E o que me impede largar de mão essa rigidez e sentar e simplesmente assistir uma coisa que eu discordo? O meu filho também me disse: mãe, você precisa ouvir mais coisas que não se parecem com você, porque enquanto você ouvir só o que se parece com você, você não é uma pessoa tão plural assim. Você é limitada. Gente, aí antes que a minha cabeça desse um nó, eu resolvi começar a assistir. Aí vocês me perguntam, e aí, Beth, o que você acha? Eu continuo achando desnecessário, assim. Não pagaria, não pago pay-per-view e não pagaria, sabe, se tivesse alguma outra forma de pagar por isso, não pagaria. Mas estou achando muito interessante. Muito interessante. Tem sido
tem sido uma experiência motivadora de conversas muito boas. Nas redes sociais, tipo Twitter que eu tenho, é divertido. Ai, gente, desculpa. Essa é a parte fútil minha. É muito divertido. Não divertido de cancelar pessoas, de falar mal. Não. Mas é divertido como as pessoas são criativas. Eu só queria dizer para vocês o meu aprendizado em relação ao BBB. Eu abri mão das minhas verdades prontas e mesmo eu não achando uma coisa 100% indicada, eu não evito de assistir. Sim, eu ainda escolho as coisas que eu mais gosto de ver, fato. Mas também assisto, ou pelo menos me forço a assistir aquelas que eu acho que eu não gostaria, porque gera grandes aprendizados. 2. Me tornou ativa no Twitter de uma maneira muito divertida. A vida tem sido, com pandemia, com uma série de coisas, muito densa. E eu sou uma pessoa muito densa. Então essa chance de falar besteira, me divertir, dar gargalhada com a besteira que as pessoas falam, tem sido proveitosa. 3. Como as pessoas são motivadas por coisas diferentes, assim, essas votações que acontecem, você percebe no fundo nas pessoas que existe um juízo bom de valor, sabe? Na verdade existe, na grande maioria, mas essa maioria só se encontra nisso. Essa é uma parte triste. Ver votações em nome de valores de verdade, de transparências, me fez ver que existe uma luz no fim do túnel. Essa coisa das pessoas serem boas de alguma forma ainda existe. O problema é como é que a gente chega nisso, né? Como é que você desenha uma sociedade sem Big Brother, simplesmente com motivações justas, porque quando você faz campanhas, sabe, pelo Acre, como teve por Brumadinho, pelas tragédias naturais, pelos sofrimentos que vão a público, as pessoas se manifestam de uma maneira legal. Então tem um jeito bacana de fazer isso, de mover esse ser humano a caminho de um mundo melhor. Bom, eu não sei, mas as gerações futuras, eu aposto muito nas gerações futuras, né? São gerações de Big Brother? São sim, mas em algum momento elas vão ter recursos que eu e a minha geração, nós não tivemos. E eu quero apostar nisso. Eu não falei de personagens e nem de ninguém de Big Brother, mas falei de Big Brother, vai, não tô tão longe assim. Pessoal, valeu aí esse tempo. Vou deixar aqui o livro anotado nos comentários, no post. E vou deixar também uns filmes que têm essa mesma temática que eu acho muito interessante, tá? Porque se eu for falar vai ficar muito longo, mas tem muito filme legal que trabalha essa coisa de centralização de poder e proibido pensar e futuro, porque é legal a gente tomar ciência disso para ficar de olho quando as coisas começarem a acontecer ao nosso redor, a gente ficar esperto, porque às vezes a gente pode estar sendo levado por um turbilhão de coisas que vão nos fazer parar lá num mundo que vai deixar de ser fictício e vai ser real, e a gente vai ser dominado e não vai ter mais liberdade de expressão, e aí Inês é morta.